Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sola Podcast. Mais uma vez, seguimos aqui, eu, Igor, e aqui na minha frente, Daniel. Daniel Figueirinha. Igor e Daniel, nossa Sala Podcast. E hoje a gente vai conversar com uma corretora muito legal, Nara Souza. Aliás, é o primeiro podcast dela, que honra, hein? Nara, seja muito bem-vinda, bom dia, é um prazer receber você aqui. Sou seu fã de longa data já do Instagram. Acompanho você há mais de 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais. E eu sou apaixonado pelas suas publicações, pela forma como você fala natural nos posts e tal. E é uma das inspirações que eu uso aqui no marketing da nossa empresa. Então é uma honra muito grande estar falando com você hoje. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste de falar com a gente. E fica à vontade. O tempo é todo seu. Olá, Igor. Olá, Daniel. Muito prazer em conversar com vocês, em participar desse primeiro podcast. E estou honrada pelo convite e muito feliz de estar aqui com vocês. Quem era a Nara quando era criança? O que você gostava de fazer? Porque hoje ser corretora faz parte da sua vida. Mas na sua infância, isso já caminhava com você? Você tem alguma referência em relação ao mundo da corretagem ou não? O que você gostava de fazer? Como é que a sua vida foi se desenvolvendo até chegar? Então eu quero primeiro falar da Nara criança, Nara ser humano. Vamos lá. Bem, na verdade, uma coisa não separa da outra, né? Acredito que vocês concordam com isso. E eu mesmo aos 54 anos, eu continuo sendo também a Nara corretora de imóveis, mas também a Nara criança. Porque eu gosto muito de dançar, de conversar, sou desse jeitinho, quem me acompanha, se vocês me acompanham já devem ter notado esse jeito de estar sempre movendo mãos e agitada e falando, inclusive, sem pensar muito. Mas a Nara criança, eu nasci no interior, era distrito de General Câmara, Vale Verde hoje e antigo Monte Alegre, então no interior, daquele jeitinho lá de interior mesmo, sabe, gente? Sem água, sem luz. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, hein? Assim, em vídeos. Nunca ninguém me perguntou da Nara criança. Então, nasci lá num super interior. Minha família reside hoje em Vale Verde, uma boa parte da minha família reside até hoje. Então, aquele início de infância no interior, ele é muito agradável, né, gente? É andando a cavalo, é bebendo leite lá direto da vaca, é horta, é criação, galinha, porco. Então, é uma vida muito agradável e que me dava muita felicidade, muito prazer. Então, morava pertinho de avós, isso é delicioso, né, gente? É muito bom. Então, mimada, paparicada, primeira neta, muito agradável. Depois, meu mano nasceu quando eu tinha 1 ano e 5 meses. Tenho algumas histórias que não são tão prazerosas, porque a minha mãe, ao longo dos anos, foi percebido que ela era uma pessoa que tinha algumas doenças de depressão, bipolar. Então, essa parte é aquela parte um pouquinho incômoda da infância. E quando eu era criança, gente, muito legal isso, eu tinha um sonho de ser atriz. Era isso que eu pensava, eu nem sabia que existia essa profissão corretora de imóveis. Eu tinha um sonho de ser atriz, e eu brinco que agora, há pouco tempo, eu me sinto realizando esse sonho, porque embora eu traga uma Nara muito verdadeira, muito autêntica, muito o que eu sou, mas eu estou aqui, ó, nas câmeras, e isso tem tudo a ver com esse sonho lá da infância que acabou se realizando por este caminho, na minha visão. E com 6 anos de idade, justamente para facilitar, para poder estudar, que meu pai e minha mãe sempre priorizaram muito a gente estudar bastante, e a gente veio morar na cidade que eu moro até hoje, que é Esteio, Rio Grande do Sul, e principalmente pelo motivo da gente começar a estudar e também por alguns desentendimentos lá em relação à lavoura de arroz, à criação de gado, a coisas lá do meu avô e do meu pai. E aí começou isso, a vida, né, mais já semi-adulta, né, porque, gente, quando a gente começa a ter o compromisso de estudar, de ir na escola, a gente deixa de ser totalmente criança. Sim. É uma coisa que eu considero que a gente passa a ter já uma responsabilidade forte. E aí, quando eu tinha o quê? Uns 17 anos, a gente retornou para o interior. Né? A minha mãe, daí já separada do meu pai,
com uma maninha daí pequena, do segundo casamento da minha mãe, e retornamos para o interior. E aí, numa situação, saímos de lá numa situação e voltamos numa situação de bastante dificuldade. Lá eu trabalhava numa roseira, e aí tem uma história essa, todo mundo conhece, que é a do livro. Então, o que que era? Era minha mãe, eu, minha irmã bebezinha, meu mano, mais novo que eu, e eu trabalhava numa arrozeira como secretária para a gente, e esse era o nosso sustento. Claro que não era suficiente para sustentar, eu devia receber um salário mínimo, e aí tínhamos a ajuda do meu avô. E aí era uma época difícil. Eu lembro até isso, uma coisa que sempre me chama muita atenção, que o pessoal diz, Nara, como é que agora tu já consegue? Porque eu tive uma fase de exagero de roupa, calçado, que eu comprava isso assim com uma loucura. Porque nessa época, gente, eu tinha uma roupa para inverno, para sair, uma roupa para verão. Então era muito assim, tudo muito pobrinho. Nossa. E isso é uma coisa que não me incomodava naquela época, mas depois me incomodava. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, as minhas primeiras comissões, eu gastava tudo em roupa e calçado, assim, exageradamente mesmo. Seguindo, gente, o que acontece? Recebi, então, esse salário. E aí tem a história do livro, que foi ali uma virada de chave para mim em relação a empreender, sabe? Então, eu trabalhava para alguém, recebia aquele salário pequeníssimo, e aí guardei um dos salários, que era o sustento dessa família de 4 pessoas, e ainda uma criança, dentro de um livro. E esse livro desapareceu. E esse salário fez muita falta para nós. E ali, eu tinha 17, 18 anos, eu tomei uma decisão na minha vida, que eu não trabalharia para alguém, que eu não dependeria de um salário na minha vida, que eu iria achar algo, não fazia ideia o quê, que eu conseguisse eu mesma determinar quanto que eu ganhava. Porque a gente vivia ali numa situação assim, a família, avós, tios, todos como ricos, porque eles eram, né, fazendeiros, agricultores, e a gente numa situação assim muito inferior, mas gente muito inferior mesmo, de não ter shampoo, sabe, bem assim, de ter a dificuldade para aquele básico. Eu sempre digo, eu não passei fome, mas andei ali pertinho. E ali, naquele salário que sumiu e que fez uma super falta, eu fiquei indignada. Eu disse, não, essa não será a minha vida. Mas não fazia ideia do que eu ia fazer, né, para mudar. Aos 19 anos, voltamos para a cidade de Esteio, e aí eu comecei a trabalhar numa imobiliária. E aí vem a história da ET112, que eu vi um anúncio assim, procura-se operadora de ET112. Vocês sabem o que é ET112? Não. Não faço a mínima ideia. Eu posso chutar? Pode. É uma máquina de escrever? Exato. Pois então, gente, mas quando eu vi esse anúncio, eu também não fazia ideia do que era uma ET112. Pesquisei, ou sabia, porque nessa época não tinha Google, não tinha internet, não me lembro como, ou por dedução, que era uma máquina de escrever. Era só isso que eu sabia. Era uma máquina que a Olivetti tinha lançado como editor de texto. Então, ela veio antes de usar os computadores, e ela fazia, naquela época se vendia muito imóvel com notas promissórias, a parte da entrada parcelada por notas promissórias, e aí ela gerava essas notas promissórias de uma forma automática, e era uma super evolução, mas eu não fazia ideia do que era, e aí fui na entrevista dizendo que eu sabia operar uma ET112, consegui lá, não me lembro de que forma, o manual da ET112, e trouxe o manual para casa. E aí, com aquele manual, eu aprendi a operar ET112. Depois eu dava curso, gente. Eu que ensinava o pessoal que entrava na imobiliária, na Aldo Borges Comércio de Imóveis, na cidade de Porto Alegre, essa imobiliária. E depois eu dava treinamento para o pessoal. O que aconteceu? Entrei lá como operadora da ET112. Depois, logo, eu já fui para o setor de contratos da imobiliária. Nos primeiros contratos, eu já fiquei sabendo quanto que um corretor de imóveis recebia de comissão, enlouqueci. Gente, mas eu trabalho aqui, eu fazia muita hora extra, trabalhava muito, tinha um salário que eu imagino em torno de 4 salários mínimos, mais hora extras, não era ruim, eu estava bem, mas eu queria mais e eu queria essa independência financeira. Quando eu vi o salário do corretor, eu decidi, é isso que eu quero ser. Então, gente, infelizmente, eu não iniciei na carreira por um motivo nobre, de vocação, de missão, de nada disso. Eu iniciei porque realmente eu queria receber aquela comissão. Porque o salário era atrativo. Porque eu queria essa liberdade de fazer o meu salário.
Sabe que nessa época eu já fazia muita hora extra, porque eu queria isso, sabe? Mais. Eu tinha uma ambição, porque aquela história lá do livro, gente, a gente achou o livro, viu? Depois de meses, o livro tinha ficado preso atrás da estante, sim. Depois eu já nem sabia mais. Sabe quando tu fica assim, será que esse livro existia? De tanto que a gente procurou. A gente, na mudança de volta para Esteio, a gente achou o livro que estava presinho numa coisinha da estante. Caiu para trás da estante e tinha uma partezinha da parte de trás da estante solta e o livro estava presinho ali. Então a gente achou o livro e achou o dinheiro. Ah, cara, que bom, assim, que pena no primeiro momento que o livro sumiu, mas que bom que vocês acharam, que não foi ninguém que roubou, mas que bom que isso aconteceu para mudar a sua trajetória. Porque talvez se você nunca tivesse pensado nisso, talvez você tivesse ficado naquela realidade por muito mais tempo. Sim, eu sempre conto, eu digo assim, gente, eu sou muito grata por esse salário que sumiu, porque ele despertou algo em mim que até ali parece que eu era aquela pessoa acomodada, que estava disposta a ficar numa situação de sempre fazer o mesmo, receber o mesmo. Eu não tinha essa decisão, sabe? Então, eu sou bem grata a esse sumiço aí. Foi uma lição bem importante e uma motivação bem forte para que eu mudasse as minhas perspectivas e os meus planos de vida. Só uma dúvida, ali quando você estava trabalhando no setor de contratos, que você viu a comissão do corretor e tudo mais, qual foi os seus primeiros passos para se tornar uma corretora em si? Como foi essa trajetória? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu, quando percebi, decidi que eu queria ser corretora, porque eu via os corretores, então, na imobiliária, era loja, e tinham o total em torno de 70 corretores. Então, alguns faziam plantões externos e alguns faziam plantões ali na loja. E eu via aqueles corretores tomando café, né? Tomando café o dia todo, batendo papo, porque eles estavam ali esperando os clientes virem ou tocar o telefone. Tinha recepcionista, uma imobiliária bem organizada, inclusive. Uhum. E eu pensava, gente, eu fico aqui, né, digitando e trabalhando muito, e eles, olha que vida boa, né? Não faz nada, só bate papo, conversa com pessoas. Eu sempre amei, né, gente? Sempre amei conversar muito. Para mim, sempre isso de bater papo, de conversar, muito agradável. Eu não tinha uma noção. Para mim, eles faziam quase nada e ganhavam um ótimo salário. E aí, quando eu vi isso e decidi, daí eu fui até o dono da imobiliária, o seu Aldo Borges, e disse, olha, eu quero me tornar corretora. Aí ele mesmo já me passou, olha, Nara, daí tu tem que fazer o técnico em transações imobiliárias, me deu as orientações do que eu precisaria fazer para iniciar como corretora. O que aconteceu? Antes de eu iniciar o curso, teve uma situação uma construtora, Marcial Oliveira, ia fazer um lançamento do Ravena, e aí estava com necessidade de corretores. Estava faltando corretores. E aí ele me convidou. Nara, tu quer fazer um plantão no final de semana? Imagina, gente, sem crescer, sem preparo algum. Quer fazer o plantão de domingo? E era ouro esse plantão, sábado, domingo. Não sei se até hoje é assim, porque como eu trabalho desde tempos já, sem fazer plantões, mas era ouro o plantão, feriado, sábado, domingo. E aí ele me deu um plantão de lançamento no domingo, para eu fazer, mesmo sem eu ter absolutamente nenhuma experiência. Eu participei de um treinamento sobre o empreendimento, para ter uma noção, tinha todo um material, e eu comecei, minha primeira experiência foi essa. E, gente, vocês não vão acreditar. 2 pessoas, eu digo, eu não vendi, né? 2 pessoas compraram de mim. Imagina, primeiro plantão da vida, nem corretora eu era, vendi 2 imóveis. Meu Deus. No primeiro? No primeiro plantão. Gente, eu fiquei... Nem tinha crescido. Nada. Não estava nem matriculada. Nem poderia, né? Hoje eu abomino que alguém faça isso. Hoje eu digo, como? Aí como funcionou? A outra corretora atendeu e você ganhou parte da comissão? Gente, você ganhou todo... não me lembro. Porque nessa época,
eu não dava notas, né? Isso foi algo que foi mudando depois. Na imobiliária, na Aldo Borges, depois eu trabalhei por 14 anos na imobiliária Aldo Borges, no total, né? Como funcionária e corretora. O que acontece? A imobiliária que dava nota descontava da nossa comissão um percentual de nota e depositava o valor para nós da comissão. Foi assim a coisa mais simples da vida. Eu simplesmente fiz 2 propostas que eu lamento não ter guardado, porque era a letra toda tremida, de nervosa. Quando a pessoa disse que quer comprar, o meu coração quase parou, né, gente? Eu entrei quase em pânico. E aí, uma semana depois, foi assinado um contrato que eu não participei, que eu não tive mais contato com esse cliente. Foi só esse contato, tirei a proposta. Nunca mais vi meus clientes e na próxima semana eu recebi as comissões na minha conta, descontado um valor de nota, sem ser corretora. Aí deu aquela vontade bem maior de fazer o crédito e tudo mais, né? Gente, não, já me Vou fazer agora. Não, eu digo, gente, cheguei assim para a família, gente, eu estou rica, eu descobri uma mina de ouro, não tem coisa mais fácil na vida. Tu conversa com a pessoa, mostra ali um imóvel, tinha decorado, era um plantão muito bem montado. A Marciaia Oliveira fazia isso, né? Plantões muito bons. Gente, assim, eu fiquei enlouquecida. Aí, né, gente, não foi tão simples assim. Gastei todo o dinheiro, eu acho que em uma semana. Roupa, sacola, sabe aquelas cheias de sacola saindo do shopping, né? Realizei. E um dia eu vendi 2, todo dia eu vou vender, vou comprar. Gente, agora eu fiquei milionária. Não, agora imagina, todo final de semana já fiz o cálculo, né? Imagina quanto que vai dar isso por mês. Já pedi demissão também, porque eu ainda estava trabalhando na imobiliária. Eu disse, não quero mais. Não, mas Nara, tu precisa, tá? Eu vou passando, mas já quero ir fazendo plantões. E aí, gente, 3 meses para fazer outra venda. Nossa! E aí, como você se organizou? Não, meu pai, né? Meu pai me emprestava dinheiro para eu poder ir para os plantões. Porque eu já tinha a comissão, foi assim, né? Presente. Imagina, eu achei que eu estava rica. E aí, gente, foi aí que eu já percebi, não é assim como eu estou pensando, vou ter que melhorar muita coisa aqui, porque não vai ser bem assim como eu estou pensando. Não é essa riqueza toda, não, gente. Não é esse oba-oba, não. Não é. E aí, claro, comecei a estudar, a me aperfeiçoar, a entender, e comecei ali já a me dar conta. Mas estudar, o que era para mim naquela época? Estudar o imóvel, estudar técnicas de venda, neurolinguística. Na época, e até hoje, né, Laír Ribeiro dava bastante treinamentos presenciais. A gente teve nesse período dos 3 meses um treinamento na imobiliária com Laír Ribeiro, daí vamos lá, então, espelhamento. E aí comecei a me preparar melhor para vender. Mas o que a gente aprendia, né, gente? E não sei, e eu sempre digo, eu não sei se é até hoje, porque eu não participo mais dessas coisas há um tempo, porque eu fui desenvolvendo técnicas e formas que eu criei, que eu decidi fazer. E que, como deram resultado, eu segui. Mas na época, o que a gente aprendia? A usar toda a técnica possível, tudo que tivesse ao nosso alcance para encantar o cliente e ele fechar o negócio naquele imóvel que a gente estava de plantão. Essa era a forma como eu aprendi no início lá da carreira. O que eu tinha que saber? Tudo sobre aquele imóvel, tudo, e nem era tão focado também nos benefícios, era bem mais focado nas características mesmo. Mostrava e já direcionava o cliente para fazer uma proposta, fechava o negócio, nunca mais falava com o cliente. Desses primeiros clientes que eu atendi, eu nunca recebi uma única indicação, nunca tive um único cliente fidelizado, porque para ele, o que eu era? A pessoa que mostrou o imóvel e convenceu ele a preencher uma proposta e deixar um cheque como reserva daquela unidade. Era assim que a gente aprendia. Nossa. Um tirador de pedido mesmo, né? Sim, e isso também, sem importar se o cliente ia ter condição depois de conseguir o financiamento, sem analisar nada. Era convencê-lo a dar um sinal e escolher aquele imóvel que eu queria. Não é o que ele queria, é o que eu queria que ele fizesse. E depois, aí, ia para a parte de negociação, de ajuste. E o que eu entendo disso? Que a operação era feita de uma forma inversa. Porque como assim? O cliente nem sabe a condição de compra, nem sabe nada, e já está escolhendo um imóvel.
E aí eu comecei a me interessar quantos daqueles clientes dava tudo certo até o final, porque gente, até hoje eu fico pensando, porque mudou muitas coisas. Isso foi há mais de 30 anos atrás, 34 anos atrás, 33 anos atrás. Então, como que os clientes, eles pagavam uma comissão, mas alguns clientes, ou muitos, não conseguiam o financiamento e nem fechar negócio, porque era naquela época da superinflação. Então, não assinou hoje a proposta, amanhã o valor já vai ser bem maior. Isso era uma super arma, né, de argumento. Verdade. E quando você percebeu que estava se mudando essa abordagem do corretor, principalmente a sua? Foi quando você abriu, você empreendeu, ou foi ali mesmo que foi mudando algumas coisas? Não, foi nesse mesmo plantão. Eu me dei conta assim, ó, gente, eu não vou seguir essa regra de atender meu cliente mostrando o decorado. Primeiro eu vou sentar e conversar com ele. Aí, não, mas não pode, porque a regra é assim. Não, eu vou fazer assim. Comecei a fazer isso. Chegava o cliente, eu sentava com ele e conversava, para entender o que ele buscava, qual era a condição, o que ele pensava. Daí eu também comecei a estudar bem cedo sobre documentação, sobre financiamentos. Eu já tinha uma noção muito rasa por conta dos contratos, mas aí eu almoçava com a pessoa que era responsável pelo despachante. A imobiliária era grande, ela tinha então uma empresa que era um despachante dentro da imobiliária. Aí tinha uma das meninas que eu era bem amiga, eu almoçava com ela e, coitada, né, torturada, porque daí eu tirava todas as informações, como funciona, como que faz. Aí tinha, gente, pensa, era sem internet, vocês conseguem imaginar isso? Então tinha umas planilhas com as simulações base de financiamento, e ali se usava tipo uma regrinha de 3, porque tinha para 100 mil, para 200 mil, para 500 mil, para 1 milhão, sabe? E aí a gente ia adaptando a necessidade do cliente. Aí ela me passou cópias, né? Xerox, que a gente chamava, nem chamava de cópia, a xerox daquelas planilhas. Eu comecei a estudar e a entender mais, e aí eu comecei a aprofundar com meus clientes. Então, não começava mais pela visita, eu começava por conversar com o cliente. Depois que eu entendia o cliente, algumas vezes, eu não levava ele na visita daquele imóvel, porque daí eu já identificava que ele podia ou não podia comprar, não podia. Eu dizia, olha, você quer visitar o decorado? Percebi que você não vai conseguir dar a sequência nesse negócio. Ou, às vezes, pelo contrário, e muitas vezes o cliente tinha uma capacidade bem maior, e o que ele buscava não era aquele imóvel ali tão simples, ele queria algo maior. E como a gente tinha, esse era o plantão, o mais simplinho, falando de Ravenna, e os outros eram maiores, aí eu comecei ou a formar parcerias ou a sair com o cliente. O plantão sempre eram bastante pessoas, né? Sempre tinha pessoa suficiente para que alguém nem atendia, dependendo do número que tirava naquele dia. Nossa. Era bem, assim, poucos clientes para muitos corretores, na minha opinião. E aí eu comecei a direcionar, ou entrava em contato por ligação com um colega que estava no outro plantão, para ele atender e a gente dividir a comissão, ou eu mesmo ia com o cliente no outro plantão que era mais adequado. E com isso eu comecei também a ter um volume bom de negócios. Aí, metidinha, né, gente? Comecei também a entrar em contato com o responsável pelas negociações das construtoras. E aí o que acontecia? Ao invés de eu passar a proposta para o gerente, eu passava direto para o construtor e tinha uma boa facilidade de adequar. Eu desconsiderei tabela daí. Não, tabela não existe. Eu ouvia o cliente, tá? Qual é a entrada que você tem? Às vezes a entrada do cliente era maior do que a da tabela. A condição dele, era todo mundo tão habituado a usar a tabela que não se dava conta que podia, às vezes, ter algo até melhor. Aí negociava descontos. Para todos os lados. Para todos os lados, claro. Só, claro, nessa época também eu tinha uma outra visão. Cliente vendedor, para mim, a construtora, ela era aquela pessoa que eu queria o melhor negócio para o meu cliente comprador. Eu não via a construtora ou o vendedor como clientes. Isso também foi mudando com o tempo. Então, eu fazia melhor negócio possível pensando somente no comprador. E o que aconteceu com isso? E claro, né, gente, assim, parece agora tão facinho e rápido, mas tudo isso eu tô falando de uma trajetória de 14 anos dentro dessa imobiliária. Aí o que aconteceu? Se criou um cargo dentro da imobiliária que era close, que era quem fechava negócios, e eu passei a ser close, passei a receber uma comissão e a atender nesse meu formato o cliente de todos que estavam comigo no plantão. E aí eu ganhava. E aí eu treinei muito essa parte que eu amo, né, gente? Gente, eu amo negociar, amo.
Essa parte, assim, do vai e vem, quando o cliente, assim, vamos fechar, e nem vai fazer proposta, dá até um pouquinho assim, tá bom, mas que eu gosto dessa parte, assim, do ajuste, sabe? Não, então vamos dividir essa diferença, né? Cada um cede um pouquinho. Eu gosto muito da parte da negociação. E aí eu comecei a fazer isso dentro da empresa. Da empresa Aldo Borges. Me tornei close. E com isso treinei muito essa coisa da persuasão, da negociação. Aí fiquei grávida. Eita. E bem, gente, a minha gravidez foi algo bem interessante, porque eu trabalhei normal, eu saí de um plantão porque eu não estava tão bem às 15 horas, e a minha filha nasceu naquele dia à meia-noite. Perdão, mas você sabia que você estava grávida ou foi uma surpresa? Claro, Não, Não, porque tem casos de pessoas que não sabem. Eu sei, mas... Vai que... Pré-natal, gente, eu sou virginiana, tudo planejado. Quando eu decidi que eu ia ficar grávida, eu já fiz toda uma organização, um check-up. Não, tudo super planejado. Mas eu digo assim que a minha gravidez ela foi super tranquila, que eu não conseguiu trabalhar até no último dia. Normal. E ainda vendi um dos imóveis que eu vendi durante a minha gravidez, foi porque eu torci o pé numa escada. Eu sempre digo que foi só por isso que aquele cliente comprou. E o cliente acho que ficou com dó, com barrigão, ainda torci o pé, fui parar. Tive que enfaixar o pé numa escada grande. Aí o cliente, não, eu vou fechar o negócio. Eu acho que ele... Ele deve ter olhado, nossa, a corretora se esforçou mesmo. Esse barrigão todo. Deve estar precisando para vir trabalhar nessas condições, vou fechar, coitado. Que dó. E aí, na gravidez, eu não me atrapalhou em nada. Depois também eu fiquei apenas 30 dias afastada do trabalho, retornei no dia seguinte, como a minha filha nasceu um pouquinho antes, no dia seguinte eu já estava no telefone trabalhando, no hospital mesmo, porque tinha ficado negócios em andamento, pendentes, daí eu estava passando as coordenadas. E aí teve uma fase da minha vida muito horrível, que a minha filha com 9 meses ficou doente, e aí eu tive que me afastar mesmo, assim, aí foi, eu acho que a única época que eu realmente me desliguei de qualquer coisa, né? Eu sempre digo, quando a doença chega, nada mais importa. E aí eu perdi esse cargo. Outra pessoa que trabalhava comigo assumiu esse cargo de fechar negócios, e isso foi um momento, assim, que me trouxe muita frustração depois, sabe? Na carreira, porque eu gostava muito de fazer aquilo. Quando eu voltei para ser só corretora. Eu me sentia assim, naquele momento. E aí eu comecei a pensar em buscar novos caminhos. Nossa. E essa parte do buscar novos caminhos já era ter a sua imobiliária, ser uma corretora autônoma, ou não? Era procurar outra empresa para trabalhar? Gente, nessa época, sabe, as nossas crenças limitantes, né? Eu jamais imaginava, nem passava pela minha cabeça eu ter a minha imobiliária. Eu ainda tinha uma limitação de super depender de alguém para trabalhar. Estava longe de cogitar ter a minha imobiliária. O que aconteceu? Eu pensei, eu vou fazer uma experiência de trabalhar próximo da minha filha, porque imagina, eu morava em Esteio e trabalhava em Porto Alegre. E isso, naquela época, o trânsito era muito pior do que é hoje, por incrível que pareça, porque depois, embora aumentou carros, mas aumentou muito também a facilidade. Vias, né? Isso, a infraestrutura. Tudo isso, Então, naquela época, imagina, 2 horas de deslocamento para um lado e para outro, para vir e para voltar do trabalho. Comum acontecer isso por conta do engarrafamento. Eu disse, não, eu vou tentar trabalhar próximo da minha filha, que é na cidade de Esteio. E aí, o que eu sempre digo, uma semana depois que eu me desliguei da Aldo Borges, eu estava passando por uma rua e eu vi a maior placa, né, um outdoor, assim, imobiliária luz. Gente, é nessa imobiliária que eu vou trabalhar. E aí, fui na imobiliária conversar com o dono. Chegando lá, o dono da imobiliária, um querido, né? Não está mais aqui entre nós, está lá no céu, deve estar vendendo uns pedacinhos lá de céu. Corretor incrível, ele daqueles corretores raiz, assim. A imobiliária, quando eu iniciei, ela tinha próximo de 50 anos, e tem hoje, até hoje, né? A Imobiliária Luz, ela existe, até faço bastante negócios em parceria com um dos sócios da imobiliária.
E aí eu fui nessa imobiliária, me apresentei, olha, eu estou, né, querendo, apresentei meu currículo e estou querendo trabalhar. E aí lá era uma imobiliária que era a seguinte situação, apenas, bem familiar, apenas 5 corretores, cada um fazia plantão um dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada um fazia um plantão o dia inteiro dentro ali da loja. Era praticamente só imóvel de terceiros o foco, bem diferente da outra, que era muito mais forte nos lançamentos. Uhum. E aí eram os filhos, tinha só uma pessoa que não era da família. Só que eu cheguei no momento que um dos filhos, o plantão de terça-feira, ele tinha ganhado, passado num concurso para biólogo e ia trabalhar em Torres. Então ele estava abrindo uma vaga. Olha que incrível, gente. Nossa! Foi bem no momento que você se interessou, a vaga estava sendo disponível. Exato. Aí me apresentei, e aí nunca vou esquecer que o seu João Luz me disse assim, Nara, e agora me diz uma coisa, o que tu vive, né, tu ganha como corretora e o que mais? Porque aqui todos nós temos outra renda. Eu, não, não, eu já vivo há 12 anos, 13 anos só como corretora. Não tenho outra renda. Não, mas então vou ter que te falar uma coisa. Nesse ano que passou, nós aqui vendemos 7 imóveis. 5 corretores, 7 imóveis. Como assim? Não, porque a gente é bem forte na locação e a gente não trabalha com financiamento porque dá muito trabalho. Eu, como assim não trabalha com financiamento? Não, daí não, ok. Eu gostaria, né? Se o senhor me aceitar, eu aceito. Mas uma condição é que sim, vamos fazer vendas através de financiamento. Porque a maioria das vendas, daí contei todas as histórias, e ele tá, ok. Aí o que aconteceu? No outro dia, ele me ligou, Nara, ok. Não, nem foi no outro dia. Eu conversei com ele de manhã e 1h30 da tarde, ele já me ligou para dizer que eu poderia iniciar na outra semana. O que aconteceu? 2 coisas que eu comecei a fazer diferente. Eu ia para a imobiliária todos os dias, não só no dia do meu plantão. E eu já comecei o contatos com a Caixa Econômica Federal sobre financiamentos, que a gente iria ter processos, já criei um relacionamento muito bom na agência da cidade e já começamos a trabalhar. Então, assim, imagina, 14 anos de experiência, super craque, 1000 treinamentos, porque a Aldo Borges treinava muito o corretor, a gente tinha treinamento toda a semana, direcionado para venda, para tudo que tu possa imaginar. Entendia já razoavelmente de documentação, eu achava que eu era a expert. Gente, eu não sabia encaminhar um ITBI. Eu nunca tinha encaminhado na minha vida um processo, sempre era o despachante que encaminhava, eu só sabia a teoria. Chegou nessa imobiliária, quem fazia tudo era o próprio corretor. Então foi uma escola magnífica, incrível, que me ensinou demais. Só que, gente, eu demorei 6 meses para fazer a primeira venda. E as economias indo embora. E eu, gente, como é que eu vou fazer? Já estava assim, prestes a... Não é para mim. Aí um dia eu estava no plantão, eu digo, gente, mas não é possível, eu atendia bastante, a imobiliária tinha um fluxo de clientes bom, a locação, que eu não trabalhava com a locação, mas a locação trazia muitos clientes, e por que eu não vendo? As pessoas vêm, eu atendo e elas não voltam. Aí eu dei uma olhadinha nos meus colegas, de calça de brim, de tênis, camiseta, a colega que era mulher, de sapatilha, com uma calça de brim, uma blusinha, e eu, gente, vestida de Aldo Borges e maquiada de Aldo Borges, toda, né, no blazer, no terninho, num super salto, uma super maquiagem. Claro, eu estava espantando, eu não estava adequada ao perfil de clientes. Então, o que acontecia? As pessoas vinham, mas não se identificavam, porque aqui eu não consigo comprar. Sim, não, elas se sentiam nem sei o quê. Mas eu digo, gente, como é que eu não me dei conta disso? Levei 6 meses para perceber que eu estava completamente inadequada. A linguagem também, muito mais formal, porque para vocês terem uma ideia, na Aldo Borges, o corretor, o homem, ele não podia entrar dentro da loja se ele não estivesse de terno e gravata. A mulher, as corretoras, não podiam entrar se não estivessem com a unha feita, maquiadas e com uma roupa formal. Então, era muito diferente, era outro mundo. Então, saía da capital, vinha para o interior, apesar de que a gente estava a 20 quilômetros, um local do outro. Gente, eu sou péssima em geografia. E aí, quando eu me dei conta disso, eu mudei completamente. Daí, no outro dia, eu já estava lá. Aqui.
já estava lá, né? Bem, todo mundo me olhou, opa, quem é essa? Bem mais simples, né? Percebi que não precisava tudo aquilo. Não deixei de ter o meu jeito, porque o jeito da gente é o jeito da gente, né? Mas a roupa, ela comunica. A aparência, ela comunica, não tem jeito. Mas eu não me dava conta disso. E também aquela história da primeira impressão. Então, a primeira impressão era de uma pessoa que não estava adequada àquele ambiente. E aí comecei a vender, e aí depois disso, gente, graças a Deus, sempre vendi todos os meses, e vendi muito, e fui montando uma equipe dentro da Imobiliária Luz. Tanto que, na época, a Imobiliária Luz, eu, responsável por isso, fomos o primeiro CCA da Caixa da cidade. Então, a gente foi tipo um piloto, porque a gente já fazia o serviço de CCA, o relacionamento foi crescendo, eu fiquei 10 anos na Luz, e a gente já fazia o serviço todo de CCA, só não era remunerado. Então, a gente foi piloto, assim, quando iniciou a ideia do CCA, nós fomos uns dos primeiros. E eu que representava a Luz nesse projeto. Eu já tinha uma equipe, eu fui criando uma equipe dentro da própria Luz, durante todo esse tempo, daí já tinha uma equipe que era eu e mais 5 pessoas. Essa equipe atendia as negociações com financiamento dos outros 4 corretores, então já tinha virado ali, de certa forma, uma certa close, e também despachante, uma mistura, e aí aí chegou um momento que a gente teve uma conversa, daí talvez eu iria ser sócia da Luz, tinha essa ideia, aí a gente começou com a situação também de Esteio e Canoas. A Imobiliária Luz tinha uma pequena filial em Canoas, de talvez eu ir para Canoas e iniciar lá. E aí a gente foi para cá, foi para lá, teve alguns ajustes e chegamos à conclusão que, com as minhas ideias, com os meus projetos, que a gente não iria conseguir seguir juntas. E aí eu me desliguei da Luz. Inclusive, na época, um dos sócios, filhos do seu João, foi de sócio comigo. Então, a gente montou a sociedade, eu e a minha mana, que somos até hoje, meu pai e minha mana já trabalhavam nessa equipe das 6 pessoas que eu falei, mais o Gilberto Luz, e abrimos a Realiza Imóveis em Canoas, porque daí, na época, teve um acordo de lealdade, de cavalheiros, eu e o seu João, que eu não abriria em Esteio, que enquanto ele trabalhasse em Esteio, eu não seria concorrência para eles. Mas isso não aconteceu de eu não ser concorrência, eu não abri em Esteio, mas eu continuei que 90% dos meus negócios, mesmo eu estando em Canoas, era em Esteio. E aí, eu sou péssima, assim, de datas precisas, 2, 3 anos eu fiquei em Canoas, até que um dia o seu João disse, Nara, olha só, estou me aposentando e tu está liberada se tu quiser vir para Esteio, tudo certo. E bem na época surgiu um espaço e eu vim para Esteio, fiquei na frente do cartório de notas de Esteio com a imobiliária, e aí a equipe já eram de 14 pessoas. Foi um acordo bem honroso, né? Porque na hora que ele se aposentou, ele fez questão de te avisar e tudo mais. Sim, a gente seguiu com esse relacionamento que dura até hoje, de parceria, de respeito, assim, é um ótimo relacionamento que a gente tem com a Luz, tanto que depois, quando eu já tinha a minha, durante muito tempo, eu cuidava dos financiamentos deles, como CCA, então, assim, a gente não perdeu o relacionamento, por isso que eu sempre comento, gente, trocar, mudar, não tenha problema algum, desde que a gente traga clareza, de que a gente deixe a porta aberta, de que não seja uma coisa... Durante um ano depois, eu trazia comissões e passava para o seu João, de clientes que a gente tinha tratando ainda, que eram da Luz. Então, a gente teve sempre assim, um relacionamento. Gente, agora, esse ano agora, e fechei um negócio que foi parceria com o Gilberto Luz. Então, essa parte assim, das parcerias eu dou muito valor, da lealdade, da palavra, da gente cumprir o que combina. Isso com todas as pessoas, eu acho que isso é um diferencial, daí não interessa se é corretor, se é o que for, é do ser humano mesmo, eu acho que é muito importante. E a separação de vocês não era por desentendimento ou por questão de... Ou briga mesmo, digamos assim. Dessa coisa do não querer estar junto, era por divergência de como gerir o negócio, né? Exato. E aí não fazia sentido manter a sociedade dentro da empresa, mas nada impede de fazer negócios em parceria, porque vocês continuavam tendo um respeito mútuo, um carinho mútuo, pelo que você fala, pelo que dá para perceber, você é uma pessoa muito grata às oportunidades, valoriza muito a questão
do ser humano, que é algo que a gente também valoriza muito aqui na empresa. Então, cara, que legal. E hoje a Realiza ainda é a sua imobiliária? Sim, daí a gente iniciou a Realiza 2012. 2018, a gente decidiu que não iria mais ter espaço físico, que não ficaria mais preso num escritório esperando quem não ficou de vir e que iríamos migrar para o digital. E hoje a imobiliária, ela é totalmente digital, 100% digital, a gente não tem espaço físico. A gente atende os nossos clientes todos por ligação de vídeo, os encontros presenciais são no imóvel, são no cartório, são na caixa, e quando há necessidade ou a escolha de ser presencial, a gente atende em uma cafeteria, ou aí depende do caso, vai fazer o financiamento em tal banco, eu tenho bastante facilidade de atender meus clientes dentro do próprio banco, e aí vai do caso a caso, que eu estou sempre falando, mas a gente hoje tem uma forma diferente, todos atuam, toda a equipe atua home office, cada um na sua casa. Com a pandemia, isso reforçou muito, porque daí quando chegou a pandemia, a gente já estava preparado nesses moldes, mas a gente ainda se encontrava no mesmo local físico, mesmo não abrindo ao público. Com a pandemia, cada um foi para sua casa e isso deu muito certo. Então, a gente tem dias que a gente trabalha todos da sua casa, mas assim, todo mundo com o seu vídeo e a gente ali interage como se estivesse no mesmo ambiente. É bem, bem legal e funciona muito bem. E, Nara, uma coisa que você estava comentando com a gente offline, eu acabei comentando das dicas para na hora da visita, que foi uma das postagens que eu vi no seu Instagram, já faz um tempinho, mas uma das postagens que eu mais gostei, assim, que eu achei muito legal, que tem um meme, entre aspas, da Dona Florinda e várias dicas para a hora da visita. E aí você acabou comentando que vocês têm um processo diferente em relação a esse momento. E eu queria que você pudesse e quisesse falar um pouquinho disso, porque, cara, eu achei muito fantástico a forma como vocês fazem. E isso pode até ajudar os corretores que assistem o nosso podcast a terem novas ideias. Porque, assim, quando tem um modelo que funciona, é muito legal a gente se basear e criar, até usar ele como inspiração e criar o nosso modelo. É o que eu sempre digo. Bem, gente, nesse caminho todo daí do digital, entrou também o corretor de imóveis completo, que é o curso que hoje eu disponibilizo e tenho, né, um número bom, ótimo de alunos aplicando o meu método, que é o CHR. E que daí, isso tudo é para chegar na visita, tá, gente? Não consigo falar as coisas sem contar uma historinha. Então, vamos lá. Então, eu vim implementando um método, que o nome dele é Método CHR, que é a junção o quê? Do conhecimento, da honestidade e do relacionamento. Isso é o que eu acredito que são os pilares para que a gente tenha sucesso na carreira como corretores de imóveis. E o que acontece? Quando a gente iniciou lá na Realiza, a gente já trouxe esse meu plano que eu tive na Aldo Borges, que eu implementei e aperfeiçoei ele na Luz, e aí a gente trouxe ele muito forte para a Realiza. Então, aquele projeto que a gente iniciou, eu iniciei lá na Aldo, só primeiro atendendo o cliente, depois indo para a visita. Depois, na Luz, a gente atendia o cliente, se era financiamento, simulava, depois ia para a visita. E aí eu fui aperfeiçoando isso e aumentando o grau de ordem, a mudança da ordem das coisas. E hoje, e aí já na Realiza, a gente trouxe o quê? Montou o seguinte sistema: a gente atende o cliente, conversa, bate um papo, depois a gente faz a simulação quando é financiamento, aprova o crédito desse cliente e depois é que a gente fala sobre a visita ao imóvel. Nesse meio tempo, se o cliente quiser saber informações sobre alguns imóveis, ok, mas a gente explica para ele que para evitar a frustração de um crédito negado ou condicionado e ele ter que mudar a escolha do imóvel dele, a gente primeiro aprova o crédito dele, porque daí ele está rico, ele está com o dinheiro na mão, ele passou a ser um cliente praticamente à vista. E quando a gente vai buscar o imóvel para ele, caso a gente não tenha, ou agendar a visita, já é tapete vermelho. É diferente o cliente receber, o cliente vendedor receber um cliente comprador que está com o dinheiro disponível para comprar, de receber um cliente comprador que está pensando em comprar, que talvez vai comprar e que ainda vai depender depois de definir e aprovar um crédito para financiar o imóvel. Então, como a gente tem
pessoal fala 70%. No nosso caso aqui, a gente tem 90% de negócios que é através de financiamento. Mesmo os clientes investidores, alguns optam por manter o dinheiro aplicado e financiar parte do valor para adquirir imóvel. Então, a gente, assim, trabalha muito focado. Tanto que a gente foca em conhecimento e dominar totalmente o processo de 6 bancos. A gente não trabalha só com a Caixa, a gente trabalha com mais 5 bancos, para ter um leque de opções. Isso que eu nem estou entrando na opção de consórcios. E aí, gente, quando a gente trouxe essa ideia e começou a aplicar isso, começou a ter um resultado muito bom, e daí que acontece isso que eu comentei com vocês, de geralmente a gente fazer a visita um único imóvel, porque imagina, atendeu o cliente, conversou, entendeu, nossos atendimentos costumam durar em torno de 1 hora. Então, a gente sai dali com um raio-x do que é o ideal para aquele cliente, e já direcionando ele para o que é possível se a gente sabe a condição dele. Depois, faz a simulação com esse cliente comprador. Daí agenda para apresentar as simulações, conversar, explicar sobre indexador, sobre amortização. A gente tem correspondente bancário, mas a gente é que atende o nosso cliente e o correspondente nos atende. A gente é a ponte, a gente não passa o nosso cliente para ser atendido pelo correspondente. E eu tenho 2 motivos para isso. O principal é que eu acho que o cliente, ele não se vincula e ele não fica fidelizado com a gente quando a gente passa para o correspondente dar a continuidade. Ele fica fidelizado ao correspondente e às vezes ele até esquece quem foi o corretor dele. Ele fica, não, ele que conseguiu crédito para mim, ele que acompanhou a assinatura, sabe? Traz um peso maior e melhor para o correspondente, que faz a parte dele, mas a gente perde esse relacionamento com o cliente, na minha opinião. Aí, aprovamos, depois que definimos a simulação, pedimos a documentação, passamos para o nosso correspondente, aprovamos o crédito, e aí a gente vai para essa etapa que tu comentou do post da visita, que não é simplesmente o cliente, vamos lá visitar aquele imóvel. Não, é algo planejado, organizado, e no meu curso tem um módulo e aula sobre visitação ao imóvel. Por quê, gente? Porque é um dos acontecimentos mais importantes para os clientes, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Ao mesmo tempo que a gente beneficia o cliente vendedor, levando somente um cliente que realmente tem o potencial para comprar e só não vai comprar se não gostar do imóvel, a gente beneficia o comprador sem fazer um tour por vários e vários imóveis, que daqui a pouco ele já nem sabe o que ele quer, e também quando faz essa visita, faz de uma forma organizada e programada. Daí eu trago novamente a historinha que eu contei para vocês, gente, ali no off, que é isso, que eu já tive clientes que me contaram, que eu fiquei chocada, que eles foram levados a uma visita e que quando chegaram na visita, falando do cliente comprador, não tinha sido agendada nem programada. O cliente vendedor, proprietário do imóvel, isso falando de imóvel usado, de terceiros, ele sequer sabia que ele ia receber um cliente. E aí esse caso que eu contei antes para vocês, a família estava jantando, chega o corretor com um cliente comprador para visitar o imóvel sem que tivesse sido programado, agendado ou combinado. O que acontece? Constrangimento geral, o cliente vendedor nem quer receber, mas aí o corretor insiste, o cliente comprador entra meio que arrastado e super constrangido, a visita passa a ser um desprazer, dificilmente esse cliente iria realmente comprar esse imóvel, porque ele nem consegue perceber se gosta, se não gosta, ele só quer se livrar daquela situação. Então, esse tipo de situação é uma das piores, na minha opinião, mas a gente não faz nada disso. A gente passa, inclusive, uma orientação ao cliente vendedor para esse momento da visita, de como que ele deve preparar o imóvel. Tudo isso, gente, com muita gentileza, com muito carinho. Não vai dizer para a pessoa, olha só, não me deixa a tua casa bagunçada. Mas a gente pergunta assim, tu tem o dia, que é o dia que tu organiza a casa, que tu faz a faxina, quais são os dias melhores que o teu imóvel vai estar com uma apresentação de excelência para eu levar o meu cliente comprador e ele ter a melhor experiência. Então, é tudo muito programado, muito preparado, a gente prepara material, a gente organiza a visita como um acontecimento. E por conta desse relacionamento que se criou com o cliente comprador durante essas etapas, e quando o cliente é à vista, também a gente tem conversas, entende, bate um papo, não inicia pela visita também, costuma ser isso que eu falei, a gente visita um único imóvel e fecha o negócio com o nosso cliente comprador. Inclusive, gente, isso eu não contei para vocês, mas ontem, 21 horas, aconteceu exatamente essa situação que eu estou falando com vocês.
A gente tentou marcar essa visita, foi bem difícil, porque a proprietária não tinha muita disponibilidade e a gente não queria fazer uma visita de qualquer jeito, correndo. Então, o que aconteceu? Tentamos durante todo o feriado, sexta, sábado, domingo, não foi possível. O horário que encaixou para as duas partes foi ontem, às 21 horas, a cliente compradora, já com crédito aprovado, com tudo organizado na condição, e a gente mostrou esse único imóvel para essa cliente compradora e fechamos negócio. Ontem, 21 horas. Nossa. Mas é uma dúvida que eu tenho. Até você chegar nesse nível, tudo esquematizadinho, protocolos, tudo bonitinho, como que foi a transição? Os seus clientes, ambos, vendedores e compradores, sentiram alguma coisa? Porque é diferente do resto do mercado, né? Como que foi essa adaptação? Ou foi tranquilo? Não, não foi sempre tranquilo e não é sempre tranquilo. Então, alguns clientes, compradores, não, Nara, mas como assim? Não, eu nem vou falar contigo se não for primeiro conhecendo o imóvel. A gente explica. Aí a gente explica como funciona a forma usual e como funciona a nossa, tanto para cliente vendedor como para cliente comprador, já dizendo, olha, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, mas que a gente vem testando, eu venho testando há anos e dá muito certo para todas as partes. Então tem vários pontos, gente, que são positivos. E eu vou trazer alguns aqui que eu comento com os clientes. Então, para o cliente comprador, é muito simples. Gente, como que tu vai iniciar pela visita de um imóvel? Primeiro eu preciso entender qual é o imóvel ideal, qual é a tua condição, como que a gente vai montar para que a gente não fique fazendo um tour por imóveis que daqui a pouco tu sequer vai saber qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o 10º, ou qual foi, mesmo que tu visite poucos, visitou 5 imóveis, já embaralha o que é em cada imóvel. Então, vamos ser mais precisos, o que não significa que eu vou mostrar só um, ou que sempre eu mostro só um. Pela assertividade da forma como a gente conduz, que costuma acontecer isso. Mas não que se precisar, não vou mostrar 10, 20, só que de uma forma sempre planejada e organizada. E aí, para o cliente comprador, o maior argumento, principalmente se ele busca financiamento, é evitar a perda de tempo e a frustração de visitar um imóvel e depois aprovar um crédito de valor menor ou não aprovar o crédito. Então, envolveu várias pessoas, mexeu com a perspectiva de venda de um cliente vendedor e poderá não acontecer. E, gente, tem também a opção dos lançamentos, que a gente também usa esse mesmo argumento, que daí é uma proteção maior para o cliente que está comprando mesmo. Então, a gente fala, olha, a gente trabalha dessa forma e explica como eu estou explicando aqui para vocês. Por quê? Para o cliente vendedor, quando eu capto o imóvel, eu já explico, olha, eu trabalho um pouquinho diferente, eu não vai ter uma série de visitas aqui no teu imóvel, não cria essa expectativa. Vai ter a visita do cliente ideal, do cliente já com o valor disponível, do cliente que já viu fotos, que já sabe a localização, que é outro detalhe também, a gente não se importa de passar para o nosso cliente a localização, se ele quiser passar na frente, ver se gosta daquela rua, é tudo muito tranquilo, porque a gente cria um relacionamento muito forte com o cliente. Então, a gente não vende para os clientes um imóvel, a gente vende uma história, um processo, uma situação que ele vai ter todas as etapas acompanhadas com nós. Outra coisa, quando o cliente comprador visita o imóvel já com o crédito aprovado, tem um ponto muito positivo em relação ao cliente vendedor, que parece que tudo acontece muito rápido para ele. O que acontece? Ao invés, geralmente tu mostra, depois tu vai simular, aprovar o crédito. E o cliente vendedor já está lá na expectativa esperando. Nesse caso, não. Esperando. Fecha o negócio, já pede a documentação, já pede o laudo. Parece que tudo acontece para ele muito rápido. E isso traz uma sensação positiva em relação ao corretor, em relação à imobiliária. É bom para todos, verdade. gente, eu garanto. Nara, em relação a isso da localização, de vocês compartilharem a localização, vocês têm muitos casos de decepção com o cliente, dele tentar fechar direto com o proprietário, alguma coisa nesse sentido, porque o maior contra-argumento que a gente recebe quando a gente tenta conscientizar os corretores a colocarem localização, porque eu fico, cara, como é que eu vou vender um imóvel para uma pessoa que não sabe nem onde ela vai morar? Como é que o corretor quer que a pessoa compre o imóvel, por exemplo, num bairro aqui de Prudente, pensar um bairro que não é tão ruim, mas tem um lado bom e tem ruim. Maracanã. Maracanã.
tem a parte boa do Maracanã, mas tem a parte que é ruim. Aí o bairro tá no Maracanã. Tá, mas em qual parte do Maracanã tá? Não, aí não pode estar no site. Você vai ter que vir aqui pra gente fazer a visita. Porque, Ou às pra vezes mim, nem saber em qual região da cidade é aquela casa, né? Leste, sul, oeste, norte. porque pra mim, Nara, assim, quem tá mal intencionado, não importa se você acompanha ele até os 99% do processo. No último 1% ele te passa a perna e fecha com o proprietário. Mas Gente, eu ia fazer isso muito forte. Deixa tu concluir, desculpa. Não, é que eu quero saber de alguém que está fazendo um método que é totalmente contrário ao que o mercado impõe e, pelo que parece, não tem nenhuma ressalva de voltar atrás. Então, eu queria saber como é para você. Se não, ainda tem, mas mesmo assim a gente acredita no método? Não, é muito raro. Gente, aí às vezes parece assim, a Nara, né, não acontece. Isso não acontece com a gente. Não, e aí eu vou te trazer 2 pontos. Que a gente já começa trabalhando isso na captação do imóvel. Quando a gente capta o imóvel, a gente já conta para o proprietário, para a construtora, aí vem a questão do relacionamento. A gente fala, olha, e honestidade. Exato. Olha, a gente trabalha dessa forma, a gente vai sim passar o endereço. E aí tem 2 motivos que eu gostaria que tu não mostrasse. Porque eu vou ser a tua corretora, eu que vou fazer tudo para ti, eu que vou fazer um negócio seguro, eu que vou conduzir todas as etapas e vou fazer com que tu tenha praticamente nenhum trabalho e nenhum tipo de preocupação em relação a esse negócio, né? Vou blindar você de qualquer estresse. Outro, pela própria segurança relacionada a assaltos, a situações. Então, se uma pessoa só chegar aqui e dizer assim, a Nara me passou o endereço e você receber, você vai estar correndo risco, porque eu vou passar o endereço para a pessoa para que ela conheça a localização, não é para que ela visite o imóvel. Então, eu te peço encarecidamente que tu nunca receba uma pessoa, aí eu já explico como funciona a nossa visita, que ela é programada, que ela não é do nada que a gente vai chegar lá com o cliente. Então, assim, é muito mais, gente, uma conscientização e uma conversa. E aí, o que tu trouxe é muito claro. Se os clientes são desleais, são incorretos, não tem jeito. Não passa o endereço, não passa, vai visitar, no outro dia ele vai lá e vai tentar fechar direto. Não tem como escapar disso se a pessoa for desonesta. Se juntarem 2 desonestos, né? Porque acontece o quê? Comigo. Algumas vezes uma das partes quer ser desonesta, mas a outra fica revoltada e entra em contato. Ô, Nara, não, olha só. Aquele proprietário lá entrou em contato comigo e disse que fecha direto, mas que absurdo, porque... Ou o contrário também acontece. Olha, o cliente tu trouxe aqui, olha a cara de pau. Então, se tu tem uma das partes do teu lado, já está seguro. E geralmente a gente consegue ter as 2, porque daí vem na parte do comprador. Pensa comigo. Vamos pegar aí que vocês sejam meus clientes. Eu atendi vocês, eu dei todas as informações, eu fui completamente clara, completamente aberta, eu não fiquei guardando nada, eu não fui receosa de passar o endereço do imóvel e te explicar como funciona. Olha, eu estou te passando o endereço do imóvel, mas por favor, não vá lá incomodar o meu cliente vendedor, que também é meu cliente, porque eu tenho combinado com ele que a visita vai ser programada, vai ser agendada. Então, se tu for lá e tentar visitar, vai ser super desagradável, porque não é o que está combinado. Aí eu tirei todas as tuas dúvidas, simulei para ti, aprovei o teu crédito, te expliquei que eu vou aprovar o teu crédito, mas que tu não está preso comigo, que o crédito é teu e que se tu quiser comprar o imóvel com outro colega, para mim não há problema algum. Eu vou passar o contato do meu correspondente e tu vai poder usar esse crédito aprovado, porque é assim que a gente trabalha. O crédito é do cliente, eu que aprovo por meu risco e conta, é minha opção. Então, não vou me adonar do cliente, porque eu fiz uma aprovação do crédito e eu deixo isso bem claro para ele e já explico que qualquer imóvel que ele encontre, eu posso entrar em contato com o colega, formar uma parceria e seguir sendo a corretora dele. Só que daí a gente vai ter 2 corretores, porque o outro vai ser o corretor do cliente vendedor e isso também dá muito certo e é ótimo. Te expliquei tudo isso, tirei todas as tuas dúvidas, te passei o endereço do imóvel que tu gostaria de ver a localização. Tu tem que ser muito desonesto, muito desleal para te tentar fechar esse negócio direto. Concorda? Completamente. Chega a ser até irônico a pessoa, depois de tudo isso, ela querer ser desonesta. Ou tipo assim, ou um desonesto conseguir chegar em passar por todas essas etapas. O cara tem que ter muita cara de pau mesmo. E aí, se ele for desonesto, sinceramente, eu não quero que ele seja meu cliente.
Eu é que abro mão. Tchau. Verdade. Porque eu ainda vou entregar muito mais para ele, sabe, gente? Eu vou acompanhar ele, eu vou acompanhar o laudo. Tem alguém da minha empresa, ou eu, que acompanha a engenharia no laudo. A maioria dos colegas não fazem isso, a gente sabe. A gente acompanha a assinatura do contrato preliminar, do contrato com agente financeiro ou da escritura, entrega de chaves. A gente tem termo de entrega de chaves que dá segurança para as duas partes. Então, a forma como a gente conduz o processo, se o cliente não nos quiser, tá tudo certo, que a gente também daí não quer ele. Entendi. Cara, assim, eu não, acho que eu não tenho nem mais o que perguntar para você, porque minha cabeça deu uma explodida aqui de, cara, faz todo sentido isso que você tá dizendo. Faz total sentido, porque, inclusive, vou começar a tentar quebrar ainda mais a objeção dos clientes em relação a não colocar endereço no site. É claro que você tem toda uma estrutura de um processo por trás, mas tentar começar a mostrar esse outro lado para o cliente que, cara, se a pessoa que você está atendendo quiser ser desonesta, ela vai ser em qualquer momento. A forma tem muito mais a ver como você vai conduzir o atendimento do que com a desonestidade do cliente. Às vezes, porque assim, ó, aí eu vou dar um caso prático. Eu moro hoje de aluguel por uma necessidade que a gente estava começando tava tudo certo para construir, e aí aconteceram algumas coisas pessoais na vida da minha noiva, e a gente falou, não, vamos morar de aluguel, daqui a pouco a gente volta a pensar em construir e tal. Estou disponível em todo o Brasil, hein, para te atender. Pode deixar. Através da parceria com os meus alunos que trabalham da mesma forma que eu. Pode deixar. Verdade, e aí a gente começou a procurar, eu fui assim, umas 8, 9 imobiliárias, inclusive algumas imobiliárias clientes aqui da empresa, e o atendimento foi horrível. E aí, eu fiquei extremamente estressado. Eu fico arrasada. Fiquei extremamente irritado, extremamente desolado, o Daniel sabe. Eu contei em alguns podcasts, não citei nomes porque seria antiético da minha parte, mas falei, cara, nessas imobiliárias que eu fui, eu não fecho. E aí eu comecei a procurar proprietários. Eu não sou a favor, até porque eu preciso do corretor de imóveis, mas pela minha frustração, eu falei, cara, eu não vou dar um centavo para vocês. E aí fui atrás de um proprietário. Assim, a minha casa, eu acho que foi Deus que colocou. Eu não procurei o proprietário, a casa simplesmente tinha uma placa lá, eu liguei, aí era com o proprietário, e em meia hora eu fechei o contrato de locação da casa que eu moro hoje. Só que eu não indico, mas assim, tem corretor, Nara, que misericórdia, às vezes merece tomar umas lapadas mesmo, porque presta um serviço. Assim, vou contar a história mais uma vez. Eu fui com um corretor visitar uma casa, ele abriu a casa para mim, não entrou, não me mostrou nada, entrei com a minha noiva, olhei tudo. A hora que eu, tipo assim, eu fiquei uns 5 minutos, porque não conhecia o bairro, não me deu orientação nenhuma, de nada. A hora que eu saí, ele olhou para minha cara e falou, e aí, tá visto? Ai, gente, eu tenho pavor desse tá visto. Tá visto? A minha vontade era falar, tá visto o quê, seu... E algum adjetivo bom, né? E aí eu falei, cara, pode ter certeza que nessa imobiliária eu não fecho. E o pior é que a hora que eu olhei o uniformezinho dele, era cliente da Imob Brasil. E aí, a hora que ele viu que eu tava com o uniforme da Imob Brasil, porque na hora que eu só cheguei, foi pós-expediente, tava meio corrido. Eu entendo que ele provavelmente tinha outro cliente para levar, para visitar, mas a hora que ele viu quem eu era da Imob Brasil, ele tentou consertar, mas aí eu já não queria mais conserto, eu não queria mais bater papo, ele já tinha prestado um serviço, um péssimo serviço, e eu já não queria mais estreitar a relação ali. E não foi em um lugar não, tá? Foi vários lugares que eu cheguei... E não foi uma semana só. Eu fiquei uns 4 meses procurando um imóvel. E eu chegava nos lugares, as pessoas não davam muito... Porque assim, como a gente grava o podcast sempre social, quando vem cliente a gente tá sempre mais bem arrumado. O dia que não tem cliente, a gente é muito, muito tranquilo. Eu venho de chinelo, calça jeans, camiseta. Como a gente não tem muito atendimento ao público, não preciso estar sempre bem vestido.
Aí os dias por exemplo, hoje é um dia que a gente vai passar o dia inteiro de terno. Amanhã, se não tiver nada agendado, eu venho de chinelo e camiseta, Nara. E é isso. E aí, Claro. um desses dias eu ia visitar um imóvel, a abordagem já era totalmente diferente. Aí, a hora que acabava, o cara falava, tá, e o que você faz? Eu falava, eu sou diretor lá na empresa, na Imob Brasil. Ah, você trabalha na Imob Brasil? Eu falava, trabalho. Nossa, que legal. Aí quer mudar a abordagem, eu falo, amigão, agora eu não quero mais. Agora não me serve. Bem, gente, assim, ó, eu não trouxe para vocês ainda sobre isso, né? O meu sonho, assim, hoje o que eu busco é corretores de imóveis que mudem esse conceito, essa situação do mercado, que a gente seja valorizado, que a gente seja reconhecido, que diga, corretor de imóveis faz a diferença na vida do cliente, porque não se trata mais de imóveis há muitos anos, gente, se trata de solução, de achar a melhor solução para cada cliente, de entender o nosso cliente, resolver. E isso tem que ser humanizado, atendimento personalizado, não tem mais essa de apresenta imóvel, apresenta e era isso. Até porque as pessoas querem atendimentos, cada vez elas são mais exigentes e tá tudo certo. E a gente é que tem que atender isso. Então, assim, a minha luta é para corretores que façam diferente. E não é que façam como eu faço. Não importa a forma, mas que seja de excelência, sabe? Que seja fazendo o seu melhor, que seja... Eu chego histórias para mim, assim, o tempo inteiro, os clientes me abordam muito no meu Instagram, mais até no direct, e algumas vezes até na caixinha, trazendo esse tipo de queixa. E, gente, eu fico muito triste, muito chateada, porque é uma profissão que a nossa remuneração é excelente, vale a pena, é maravilhosa essa carreira e a gente pode ter um super sucesso através de cada vez um melhor atendimento. E isso independe se o cliente tem condições, se está bem vestido, mal vestido. Isso não é relevante. Isso não faz o menor sentido, porque as pessoas, geralmente as pessoas que têm muito recurso, costumam se vestir super mal, gente. Isso é meio que padrão. Geralmente, assim, ó, os meus maiores clientes investidores, se tu olhar eles, tu jamais vai dizer que eles são investidores. Nunca. Pela forma como se vestem e se apresentam. Até porque as pessoas que têm muita condição parece que não dão tanta importância para a aparência. E algumas vezes eu já tive clientes que se apresentaram com um super carro, com uma super aparência, e quando a gente foi conversar, a condição não era de compra naquele momento. E tá tudo certo, porque quando a gente atende as pessoas, atende dando o nosso melhor. E o negócio e também a comissão é apenas uma consequência, fica tudo muito simples. Gente, a gente tem que fazer o atendimento, empatia o tempo todo, aquele que a gente gostaria de receber. Cada atendimento que eu faço, quando eu finalizo, eu me pergunto, eu gostaria que esse atendimento, se eu tivesse sido atendida, eu gostaria que fosse assim? Sempre eu faço essa pergunta. E se eu não gostaria, tem algo errado, tem algo que eu tenho que ajustar. O tempo para o cliente, vários ajustes, vários pontos que tu trouxe aí, pontos que eu comento. Quando eu estou atendendo um cliente, como agora que eu estou com vocês, é como se eu estivesse atendendo vocês. Gente, não existe mais nada. Eu não lembro horário antes, horário depois. Eu estou aqui numa redoma para vocês. E assim é para cada cliente, dando sempre o meu melhor. Eu estou trazendo aqui para vocês, eu tento contar as melhores histórias, tento, sabe, sempre fazer o meu melhor, isso é em tudo, porque eu considero que a gente passa a vida inteira atendendo e negociando. Isso não é só com clientes, é com a família, é com o filho, é com o marido, é o tempo inteiro da nossa vida a gente está assim. E se todas as vezes a gente tentar dar o nosso melhor e a gente falha, a gente é humano, mas também falhar não justifica que continue falhando, depois já corrige. A gente está sempre em tempo. Como esses colegas que te atenderam mal, está em tempo deles te ouvirem, porque a pessoa que ouve sabe que é para ele, e se modificar. Opa, peraí, eu não quero, não é isso que eu quero passar, não é isso que eu quero deixar. Quando eu não estiver mais aqui, como que eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado como uma corretora que fez de tudo, que me atendeu com um sorriso, que me tratou super bem, independente da minha condição de compra, ou quero ser lembrado por aquele corretor que marcou. Gente, eu fico entrando em histórias, né? Essa semana eu recebi um relato de uma pessoa que é um colaborador meu, que é parceiro nosso na Realiza, e que ele me contou que ele agendou uma visita com o corretor de um empreendimento, agendou a visita, o corretor, ele só queria ter esse primeiro contato para conhecer o imóvel, ele agendou,
Ele entrou em contato com o corretor no dia da visita, confirmando, o corretor não respondeu. Não, o corretor respondeu, já te dou retorno. E nunca mais deu retorno. Ele perguntou várias vezes, e aí a visita? O corretor não, vocês acreditam nisso? Eu fico... Eu digo, tá, mas... porque, tipo assim, o que justificaria? Depois, então, que não aconteceu a visita, porque ele não deu mais retorno, mas diz assim, gente, olha só, eu sofri um super acidente, eu estava em coma, e por isso que eu não te respondi, porque fora isso, pelo amor de Deus, hoje, com toda a facilidade que a gente tem, pelo menos avisar, surgiu um imprevisto e não vou conseguir, é o mínimo, gente, é o mínimo. Sim. Se você não pode, vai pedir para alguém, vai dizer, olha, por favor, avisa meu cliente aqui. Que... No mínimo por respeito. No mínimo. Gente, é o mínimo. E isso não é corretor, é qualquer pessoa. Mas Exato. Nós, corretores, a gente vive disso. A gente vive, gente, de reputação. A gente vive de conhecimento. A gente vive de relacionamento. E o relacionamento é com as pessoas que cercam a nossa profissão, mas principalmente com os nossos clientes. Como que vai ter um mau relacionamento com o nosso cliente? Então, eu fico realmente assim, ó, triste com isso. E tenho certeza e percebo que isso está mudando, mas infelizmente ainda existe muito, e para mim chega... Eu posso passar aqui uns 2 dias contando histórias para vocês, das histórias que vêm através dos clientes, que é lamentável mesmo. E, assim, só para a gente não... Te peço desculpas. Te peço desculpas em nome de todos os corretores que trabalham de forma correta. Ah, peraí, só um detalhe. Deixa eu contar para vocês bem rapidinho. Gente, um cliente entrou há muitos anos, lá na Borges ainda, chegou de bicicleta, camiseta física, chinelo Havaianas, no tempo que Havaianas não era na moda, sabe? Que Havaianas era horrível. E aí, nessa época, no plantão, tirava quem era o último da vez, atendia o cliente que os outros não queriam atender. Eu era a última da vez, atendi esse cliente que ninguém quis atender e ele comprou 2 imóveis à vista. Então, isso é uma dica que fica para quem olha a aparência do cliente. É muito legal olhar para a cara dos outros corretores na hora que você está falando. Não, gente, isso eu acho que foi a melhor parte, melhor que a comissão, melhor que tudo. Porque eu sou muito assim, quanto mais simples a pessoa é, mais carinho e respeito eu quero entregar para que ela não se sinta incomodada. Sim. Então... Eu me preocupo muito com isso, sabe? De tratar todas as pessoas bem. Eu acho que isso é muito importante. E isso é para tudo, para tudo na vida. É uma coisa que eu trago para mim. E aí, quando acontece uma coisa assim, eu já estou doída pelo cliente. Eu fui atender pensando que talvez ele não tinha condições quando eu fui atender. Mas eu já estava revoltada com os colegas que não quiseram. E tem muito a ver com a máxima do mundo, né? O mundo gira. Às vezes hoje o cara não tem condição de comprar, mas e no dia de amanhã? Às vezes você, sei lá, às vezes esse cara pode ser um enfermeiro que vai atender a sua filha ou o seu marido ou você mesmo no hospital. A gente tem que fazer para as outras pessoas o que a gente espera que elas façam. E se elas não fizerem, a gente ainda tem que fazer o nosso melhor. Porque, sempre. Quando você faz o bem porque você é bom, você é uma boa pessoa. Agora, quando você faz o bem esperando algo em troca, você é só um interesseiro. Exato, exato. Na verdade, assim, tratar bem as pessoas é algo que todos os seres humanos deveriam trazer para si, isso independente de qualquer situação, porque isso espalha uma energia positiva, uma energia de carinho, uma energia de amor, que é boa para todas as pessoas. Então, assim, quando a pessoa... Ninguém é perfeito, gente, eu também fico brava, claro. Fico mal-humorada, fico estressada. Isso que tem dias agora ruins. me deixa extremamente estressada. Sim, tenho problemas com o marido, com a filha. Assim, eu tenho vida normal. Sim. Mas eu sempre tento trazer as coisas, que qualquer outra pessoa não tem culpa de nada que não esteja bom comigo. E que também isso, quanto melhor eu tratar alguém, mesmo que essa pessoa esteja chateada, esteja mal-humorada, façam isso como experiência para quem não faz. É incrível como isso muda, como isso tem poder. Eu já atendi pessoas que estão super estressadas e aí eu tento trazer um bom humor, tento trazer um sorriso, claro, respeitando o mau humor da pessoa. E isso, às vezes, faz com que a pessoa entre naquela outra vibe, sabe? Saia daquele mau humor. Eu sempre brinco isso, gente. Assim, eu tenho o hábito de sorrir muito e o sorriso, ele traz algo que é bem positivo para aquelas pessoas que tu está conversando. Dificilmente alguém consegue se manter muito tempo carrancudo diante de um sorriso. Sim. E esse negócio, cara, eu acho que não existe nada mais gostoso do que ouvir alguém falando que, cara, você melhorou meu dia. Gente. Assim,
da minha noiva, do meu pai, dos meus amigos, do pessoal aqui do trabalho, de cliente. Quando eu escuto isso, cara, meu dia tava tão ruim. Depois que eu conversei com você, eu fiquei tão melhor. Isso não tem preço. Esses dias eu fui jantar com um amigo, assim, mandei mensagem para ele, cara, vamos jantar? Velho, tô meio apertado. Eu falei, não, vamos, eu pago. Cara, não, eu falei, cara, vamos. Mês que vem você paga para mim, tá tudo bem. Ah, tá, eu vou. Aí a gente foi, bateu um papo, ele começou a partilhar, né, coisa que tava meio ruim na vida dele e tal. E aí, vai. E eu só comecei a colocar perspectivas positivas em relação ao que ele tava me falando. Em tudo ele só via problema. Em todos os problemas que ele tava vendo, eu falava, cara, mas isso é uma oportunidade de melhorar. Isso aqui você pode fazer assim e tal. E fomos falando. E ficamos, sei lá, umas 3 horas comendo e a gente foi no rodízio, né? E aí conversando, falando. No outro dia de manhã, ele me mandou mensagem, falou, cara, você não sabe o bem que você me fez ontem e tal. E eu falei, cara, não, você que me fez bem, tipo, eu tava precisando conversar também, não sei o quê. Mas esse tipo de coisa, não pelo preço. valor material, isso não tem preço. Não tem. Melhorar a vida das outras pessoas, melhorar o dia das outras pessoas. E o que me entristece muito no corretor é que tem gente que não enxerga esse potencial que o corretor de imóveis tem. É por isso que eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, eu sou, assim, um apaixonado pela Imob Brasil, mas mais do que pela Imob Brasil, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. O poder que o corretor de imóveis tem, a importância que ele tem, que muitas vezes o corretor de imóveis atuante não valoriza. É por isso que, mesmo tendo umas melhores remunerações, vendendo o imóvel mais caro da prateleira, tem corretor que consegue ter um salário, entre aspas, medíocre, porque não faz o que a média faz. E ser medíocre é estar na média. Então, se é assim que você lida com a profissão, é isso que a profissão vai te dar. E aí, é claro que tem os profissionais outliers, né, os fora da curva, que aí a gente vê andando de carro legal, tendo uma vida legal, Casa de milhões, tendo uma equipe muito bem preparada, tendo, enfim. E aí, esses caras me motivam a continuar cada vez me dedicando mais ao mercado imobiliário, aprendendo mais. Pessoas como você, Nara, também, claro. Obrigada. Que faz parte desses profissionais fora da curva, que, igual eu disse, te acompanho faz um tempo, sou muito seu fã, agora sou mais ainda. Obrigada. Gente, eu fico. Sabe que eu sou chorona, né? Não choro, por favor, senão eu vou ficar com vergonha. Ele fica pensando, ele vai chorar junto. Chora todo mundo. Gente, assim, ó, essa carreira é algo que, para mim, ela tem um valor, sabe? E agora tu falou algo que é dessa questão das pessoas. Quando a gente conversa com uma pessoa, independente se vai comprar imóvel, se não vai, e tu dá o teu melhor para ela, atende ela com carinho, independente das circunstâncias, e eu comento sempre que as pessoas que mais me indicam não são pessoas que compraram imóvel, são pessoas que não tinham condição de compra e que vão ter em algum momento. Por quê? Porque elas se sentiram super felizes porque eu dei o mesmo atendimento, tirei todas as dúvidas, expliquei e falei para elas com toda a sinceridade, olha, eu entendo que você não está no momento de compra, que você precisa fazer A, B, C, ou daqui a pouco, assim, sempre eu atendo pensando na pessoa como pessoa. O que eu diria para essa pessoa se ela fosse minha filha, minha mãe, meu pai, meu melhor amigo? E é isso que eu digo para ela. Em relação à finança, ao que for, sempre comento com a pessoa aquilo que eu diria para aquela pessoa que eu realmente amo e tenho carinho. E isso transmite para os clientes. Então, não significa para ser teu cliente que tem que ter feito negócio contigo ou para ser uma pessoa que tu vai trazer para tua vida e que tu vai dar o teu melhor. Só de eu dizer para uma pessoa que na imobiliária que ela foi antes, disseram, tu não consegue nem comprar uma vaga para veículo. E eu dizer, olha, realmente tu não está no teu momento de compra, mas dá para fazer A, B, C, quem sabe tu organiza aí as coisas dessa forma, ou busca alguém para fazer o financiamento junto com você, às vezes mora com familiar, já é outra perspectiva, entendem? Tu
pode dizer a mesma coisa, mas de uma forma que é amorosa, que é querida e que faça essa diferença para que a pessoa, mesmo vendo que não vai poder comprar naquele momento, não saia arrasada e frustrada. Ela pode sair bem e feliz com uma perspectiva já de lá na frente conseguir. Isso é o nosso trabalho também. Você acaba dando uma negativa para a pessoa, mas com uma chance de solução futuro. Agora não dá, mas se você fizer isso, e que é o que a maioria das pessoas acaba não se atentando. Às vezes eu acho que mais por falta de conhecimento do que por falta de vontade mesmo. Porque eu não acho que eles fizeram de sacanagem, os corretores. Eu não acho que eles são más pessoas. Estão mal preparados, né? Estavam mal preparados, é isso, né? Eu também acho. Acabou resumindo bem as 3 letrinhas que ela falou, né? Com certeza. Conhecimento, honestidade e relacionamento. Então, se você não tá tão preparado, quem sabe comprar o curso dela. Gente, são muito bem-vindos. E aí eu ia comentar com vocês sobre isso, assim, que hoje eu estendo, né, essa questão de corretor bem preparado e independe, não é que precise seguir meu método, atenda como quiser, mas que estão muito bem preparados, são os meus alunos. Então, isso está crescendo e tem vários outros colegas fazendo esse mesmo trabalho, crescendo essa questão de corretores que realmente vieram para fazer a diferença no mercado e que entenderam que comissão é apenas consequência, não pode ser foco. Porque quando tu trabalha numa empresa, é a mesma coisa. Se tu trabalhar focado no teu salário no final do mês, tu vai ser um péssimo funcionário. Se tu trabalhar focado no melhor resultado possível, na melhor performance possível para a empresa, tu vai ter como consequência o teu salário e com certeza vai ter melhores resultados. Então, isso é para tudo na vida. A gente traz aqui para corretores, mas é para tudo na vida. Faça o seu melhor sempre, gente. E é tão melhor para nós. E quando a gente faz o nosso melhor, não é melhor para A, B, C ou para o cliente, é para nós mesmos. Eu me sinto muito feliz quando um cliente sai dizendo, Nara, muito obrigado, teu atendimento foi ótimo, independente se ele vai comprar ou não. O objetivo naquele momento é isso mesmo, é que ele fique feliz e satisfeito com o que eu estou conseguindo entregar para ele. E isso eu acho que é o que falta no mercado em geral, sabe, gente? Fazer as coisas com amor, com carinho, pensando no melhor para a pessoa. Sim. Nara, e eu quero te agradecer pelo bate-papo, foi incrível. A gente já até acabou passando um pouquinho da hora, mas não tem problema. Foi muito gostoso. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Tenho certeza que o Dani também gostou. Espero que você volte outras vezes. Vai ser um prazer te receber. E, cara, te desejo tudo de melhor. Que você continue sendo essa mentora incrível para os seus alunos. Continue postando coisas muito legais que eu vou continuar te acompanhando, inclusive roubando algumas ideias suas, mas isso é... Achei que você ia deixar isso quieto, cara. Gente, eu adoro. Pode roubar à vontade. Eu adoro ver meus conteúdos sendo compartilhados e sendo, inclusive, servindo como inspiração para algumas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Daniel, Igor, eu quero agradecer demais, eu amei esse bate-papo e também já estão agora me devendo que eu vou convidar vocês para uma live, gente, não tem jeito. Estamos prontos. Assim, não sei se nós vamos ter tanto conteúdo para te entregar, igual você entregou para a gente, mas a gente vai. Tenho certeza que sim. Gente, eu falo demais, né? Se deixa. Não, imagina. A gente gosta de escutar, fica tranquilo. Nós somos 2 curiosos, então a gente gosta de estar aqui porque a gente gosta muito de ouvir e de conversar. Esse é o nosso negócio. Um defeito de histórias é muito bom escutar histórias das pessoas. Principalmente histórias interessantes. Que bom. Fico muito feliz, gente. Muito grata. Amei. Primeiro podcast da vida. Primeiro de muitos, Nara, tenho certeza. Quer dizer, não sei se muitos, porque eu acho que o podcast morre logo. Assim, o formato podcast, eu sinto que as pessoas estão começando a cansar. Eu gosto muito, consumo bastante, mas... Assim, se você for ver os podcasts que não estão mais no hype, é isso. Os podcasts não estão mais... Nossa, ninguém fica mais... Nossa, você viu quem foi no Flow? Ou você viu quem foi no Inteligência? Não. Está começando a morrer. Eu gosto muito de podcast. Eu escuto sempre, né, gente?
Apesar de que eu também sou muito fã de audiobooks, então tem uma competição aí, mas eu gosto bastante. Assim, todo o tempo que eu estou no trânsito, eu uso, está sempre programado ali qual é o podcast que eu vou ouvir, porque é isso também, né? Eu não gosto de desperdiçar tempo para nada, eu gosto de estar sempre ali aproveitando aqueles tempos que a gente tem de fazer nada, que dirigir acaba, claro, exige atenção, mas dá para compartilhar com podcast. Então, eu gosto bastante, consumo bastante. Acredito que vai continuar, sim. Acho que sim. Não compartilho da tua opinião. Assim, espero que você seja a opinião do Igor, negativa. E, Dani, é isso. Então, despedida Nara e de vocês que estão assistindo. Sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Eu também agradeço a todos que participaram. Muito, muito obrigada. Um beijão e até a próxima.